Olá, então vamos fazer a correção das questões 173, 170 e 173 de Enem 2019, que vocês ficaram para fazer na semana passada, né? Então vamos lá. A questão 170 dizia que muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as dimensões diâmetro 6 cm e altura 15 cm. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 cm de diâmetro e 5 cm de espessura. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Para isso, vamos usar 3 como aproximação para o número π. O volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com as suas dimensões inalteradas é igual a... Aí a gente tem as opções A, B, C, D, E. E vamos ver que nós vamos encontrar como resposta a letra C. Então, vamos lá aos cálculos. Então, primeiro, vamos pensar no volume do copo. O copo, ele é um cilindro, né? Então, nós vamos ver que o volume desse copo, desse cilindro, vai ser calculado pela fórmula área da base vezes a altura, tá? Como que eu vou calcular a área da base se a base é um círculo, tá? Então, tá lá a expressão, né? A área da base vai ser π vezes raio ao quadrado. Como o nosso diâmetro é 6 centímetros e o diâmetro vai de um lado ao outro do círculo, né? Da circunferência, então isso quer dizer que o raio é a metade. Então, vamos dividir 6 por 2, o raio vai ser 3, tá? Então, substituindo lá na fórmula, a área da base, né? Como a gente viu, π vezes r ao quadrado, nós vamos ter π vezes, quem que é o raio? 3 ao quadrado. A área da base vai ser 9π. Tá? E aí ele fala que dá para nós usarmos π igual a 3. Então, substituindo 9 vezes 3, 9π, né? Nós vamos ter, então, que a área da base é 27 centímetros quadrados. Logo, o volume do copo é a área da base vezes a altura é 15 centímetros, logo, nós vamos ter 27 vezes 15, que vai dar 405, como é volume, né? Então, temos 3 dimensões, vai ser centímetros cúbicos. O volume do copo é igual a 405 centímetros cúbicos. Tá, calculamos o volume do copo, que seria o volume de líquido que caberia dentro, né? Mas a gente vai lembrar que tem os cubos de gelo e o limão. Então, eu preciso calcular também esses volumes, tá? Então, vamos lá. Calculando, então, o volume do cubo de gelo. O cubo de gelo vai ser calculado pela fórmula volume igual a A vezes B e vezes C, né? Como ele está falando que é um cubo, essas 3 medidas, essas 3 dimensões, elas são iguais, né? Então, poderia calcular também pela fórmula volume igual a A ao cubo, né? Nesse caso, ele falou que a aresta desse cubo tem 2 centímetros, tá? Então, todas as dimensões, o comprimento, a largura e a altura vai ter 2 centímetros. Logo, então, eu vou ter que o volume do cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8 centímetros cúbicos, tá? Logo, o volume do cubo de gelo é 8 centímetros cúbicos. Agora, calculando, então, o volume da rodela de limão. A rodela de limão, ela é um cilindro também, bem mais fino, mas é um cilindro. Então, como que nós calculamos lá no exemplo do copo? A gente fez, para calcular a área da base, π vezes r ao quadrado, né? Então, isso quer dizer que se a rodela de limão tem raio 2, né? Então, eu vou ter a área da base igual a π vezes 2 ao quadrado, que vai ser 4π. Substituindo o π por 3, então, a rodela de limão vai ter um volume,
vai ter a área da base, né? Igual a 12 centímetros quadrados. Agora, eu preciso calcular o volume dessa rodela. Então, o volume, lembra lá no primeiro exercício do copo, a gente fez a área da base vezes a altura. Então, aqui também, quem que é a área da base? 12. Vezes a altura, que é 0,5 centímetros, eu vou ter, então, que o volume da rodela de limão é 6 centímetros cúbicos, certo? Agora, o que eu vou fazer com tudo isso, todas essas informações? Ele diz que o volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos, com suas dimensões inalteradas, é igual a... Então, ele quer saber o volume do refrigerante. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar o volume do copo menos 3 vezes o volume do cubo de gelo, porque se vai os cubos de gelo não vai o refrigerante, e ainda menos o volume das 2 rodelas de limão. Se vai as 2 rodelas de limão, nesse lugar não vai o refrigerante, tá? Então, vou lá. Volume do refrigerante. O volume que caberia no copo, 405 centímetros cúbicos, menos 3 vezes 8, porque o volume do cubo de gelo é 8 centímetros cúbicos. São 3 cubos de gelo, então 3 vezes 8. Menos 2 vezes as rodelas de limão, né? Então, são 6 centímetros cúbicos cada rodela de limão, são 2, então 2 vezes 6. Então, eu vou ter que o volume do refrigerante vai ser o 405, menos essa multiplicação que é 24, menos essa multiplicação que é 12, tá? Então, o volume vai ser 369 centímetros cúbicos, o que me deu a letra... Opa, voltando aqui, vai me dar, então, a letra C, né? Isso, letra C, 369, tá? Agora, vamos lá para o exercício 173, então. O que nos diz o exercício 173? O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre 2 espécies, sendo que uma delas, presa, serve de alimento para outra, predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional da sua presa. A figura mostra 3 respostas funcionais, F, G e H, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. Então, ele vai nos mostrar o gráfico, né, com as funções F, G e H, certo? E aí, então, a F vai ser essa linha, né, sem pontilhado, a linha inteira aqui. G vai ser essa segunda linha aqui, né, tá? Que é um pouco pontilhado e com ponto. E o H vai ser essa linha pontilhada aqui, certo? Então, essa é a informação que ele está nos dando no gráfico. Qual é o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor que as 2 respostas funcionais g de x e h de x simultaneamente? E aí, ele vai me dar as opções aqui de O, que, né, seria o centro até B, de B até C, de B até E, de C até D e de C até E. E nós vamos ver que a resposta certa é a letra E. Então, vamos lá. Vamos pensar nisso. Então, primeiro, analisando o gráfico, aqui a gente tem a função f, que é a que ele quer que seja menor que as outras 2, e vou analisar aqui quando que ela vai ser menor. Se aqui eu tenho de 0 a 0,2, de 0 a 0,4, quanto mais para baixo, mais próximo do eixo x aqui, né, das abscissas, menor vai ser esse valor. E ele pede para nós analisarmos, então, qual o maior intervalo em que a resposta f de x é menor que as respostas funcionais g de x e h de x simultaneamente. Então, nós vamos ver aqui que se eu pegar f de x, que é quem ele quer que eu compare, né, que quer que seja maior o intervalo, né, que seja menor a resposta funcional, eu vou ver que de O
né, da origem até C, aqui, ó, ela está, ora, maior do que as duas, f de x e g de x e h de x, ora, ela está maior do que g de x, maior do que h, né? E menor do que g de x, ela está entre elas, tá? E eu vou ver que nesse intervalo aqui, que vai de C até E, ela está abaixo das duas funções, o que indica, então, tá? Que esse espaço aqui, esse intervalo, vai ser a posição onde f de x é menor do que as outras duas respostas funcionais, né? Se eu analisar aqui, em C, f de x vai ser 0,7, né? E em E, ele vai ser 0,8. Logo, as outras duas vão ser maiores, né? Tá? Aqui, G de x seria 0,9 e H de x seria 1, né? Tá? Então, nós vamos ter esse intervalo aqui de C até D com a resposta f de x menor que as outras duas. Então, veja que foi só nós analisarmos o gráfico, né? Por mais que ele dava a ideia de uma função composta, a gente não precisou fazer cálculos mais avançados, apenas analisar o gráfico, né? E aí, então, a gente já viu que a nossa resposta, né, seria a letra E, de C até E, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, revejam as questões e até mais.